Amém. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela seriedade, meu Deus, da situação na qual todos nós nos encontramos. Obrigado porque o Senhor tem trago no teu povo, Pai, a consciência, meu Deus, daquilo que está por vir, ó Senhor. Obrigado. A tua palavra diz que o Senhor revela ao teu povo, revela aos teus profetas, revela, Senhor, as coisas que o Senhor está para fazer. Obrigada, meu Deus, pela tua sinceridade para com cada um de nós. Obrigada, meu bom Deus, porque todos aqueles que a ti pertencem, meu Deus, eu não sei se são todos exatamente nesse momento, mas eu sei, Pai, que para onde a gente olha, o teu povo, Pai, tem reconhecido que o Senhor está voltando. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela tua misericórdia sobre a nossa vida, pela tua graça que está sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia, meu bom Deus. E que o Senhor nos fortifique, que o Senhor nos capacite a cada dia mais, ó meu Deus, a estar a esperar por ti, meu amado. Oh, meus irmãos, bom dia, meus ouvintes. E hoje eu estou trazendo um assunto que acontece? Vira e mexe, a gente lê a Bíblia, a gente ouve tantos sermões, a gente aprende tanta coisa. Mas eu não sei se com vocês tem sido assim, mas comigo já há 3 anos e meio praticamente, desde quando Deus me despertou para a mensagem do arrebatamento, e Ele tem começado a trabalhar na minha vida nesses últimos 3 anos, de um modo que Ele nunca tinha trabalhado. Eu creio que a gente literalmente tem voltado ao primeiro amor com o Senhor. A gente às vezes acha que não, que a gente é salvo, que a gente aceitou Jesus e dali tem caminhado, né? Mas acontece que com os anos, eu não sei, os irmãos, os ouvintes aqui, quanto tempo tem que vocês têm de vida com Deus. Mas eu já estou na casa de mais de 15 anos de caminhada com o Senhor. E na minha vida eu tive altos e baixos com o Senhor, depois que eu realmente aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceitei no sentido, eu me conscientizei e eu entreguei a minha vida, eu me rendi, eu não entreguei, eu me rendi ao chamado do Senhor, porque eu acho que é uma prepotência um ser humano falar, eu aceitei a Jesus. Porque quem somos nós para aceitar o ser mais puro, lindo, poderoso de todo o universo? Eu aceitei Jesus, é Ele quem nos escolheu, pela graça. Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, nos conheceu, nos predestinou e tem nos capacitado, nos chamado a cada dia. E nós nos rendemos, porque é impossível, meus irmãos, quando Deus verdadeiro, poderoso chama, eu posso dizer de olhos fechados, é impossível a pessoa dizer não para Deus. E hoje eu decidi começar, a primeira coisa que eu estou fazendo praticamente na minha manhã de hoje. Hoje é dia 10 de abril de 2014, aqui para mim é de manhã ainda, são 8h30. Eu faço questão de dizer a data, eu faço questão de dizer exatamente o tempo em que estou falando, porque meu amado irmão e minha amada irmãzinha, meu ouvinte também tão querido, nós estamos numa contagem regressiva, literalmente falando, para ir embora dessa terra. E é por isso que eu estou falando, a gente ouve tantos belos sermões, a gente vive a vida, por alguns momentos a gente como que se distrai, né, com o nosso cotidiano, mas vira e mexe, passa a passa, Deus traz de novo esse pensar nos nossos corações do arrebatamento, do tempo que está acabando, e a gente volta. Eu vejo, por exemplo, pastores como o pastor Paulo Júnior, que tem pregado tantas mensagens, trabalhando a igreja dele, procurando levar o pessoal que está ali naquela igreja, né, as suas ovelhas, a se acertarem com Deus, a se purificarem, a se prepararem para o que está para vir. Mas de repente ele volta e prega sobre arrebatamento. Ele já deve ter feito umas 4 ou 5 pregações com relação ao arrebatamento. A gente vê também o pastor Hernani, mesma coisa, prega sobre justiça, a alma, o monstro
que está dentro de nós. Então, prega tantos temas, né? Para edificar a nossa vida pessoal, preparando a igreja dele também para o que está para vir, mas vai, bum! Prega de novo sobre arrebatamento, sobre alguma profecia, sobre alguma coisa que está para acontecer e volta. E eu vejo que a igreja em geral está vivendo esse espécie de volta. A gente procura viver os nossos dias normalmente, mas sempre Deus traz no nosso coração esse pensamento, essa afirmação sobre o arrebatamento. Ontem eu estava ouvindo um novo testemunho de um outro irmão que tem muitos sonhos e visões, né, do arrebatamento. De vez em quando eu fico pesquisando no YouTube, né, visão do arrebatamento, relatório de criança que Deus falou com ela. E eu vou escutando tudo, meus irmãos, porque eu gosto de ver como que Deus está se manifestando no meio do povo. Há uns tempos atrás a gente não via essas coisas. Há uns tempos atrás ninguém falava nada, né? O YouTube tá aí, dá bastante tempo que a gente já tem o YouTube. Igual eu já tenho meu canal mesmo, já tem 1 ano e meio, alguma coisa assim. E até então não tinha tanta coisa. No início eu pesquisava arrebatamento, aí aparecia 1, 2 pregações no máximo. Agora você vê quanta coisa está sendo aí repescada e como que a página abre com tanta conversa a respeito do assunto. Então eu acredito que Deus, de um modo exponencial, Ele tem espalhado no meio do povo essa belíssima notícia, né, que Ele está voltando. E como eu estava dizendo, ontem eu ouvi um testemunho do irmão que falou que ele teve uma visão do arrebatamento. E pelo que eu observo, cada pessoa tem um modo todo seu de ver. Uns veem de um modo, outros veem de outro, né? Tem uma irmãzinha que diz que viu um ônibus e estava cheio de pessoas vestidas de branco. Já teve um outro irmão que disse que viu um pessoal entrando num barco grande, num navio, todo mundo vestido de branco. Já tem quem diz que, enfim, tanta história, né? Aí você me pergunta, mas como é que você crê em todas essas histórias? Eu acho assim, meus irmãos, que Deus, Ele se manifesta para todos aqueles que a Ele pertencem. Quem sou eu para julgar? Eu acho assim, eu procuro observar quando essas pessoas testemunham sobre essas mensagens de arrebatamento, sonhos, visões. Eu procuro ver o que elas falam no final, né? Ou durante o testemunho. E todas elas têm falado, conserta sua vida com Deus. Ajusta a sua vida, começa a ler a Bíblia, começa a organizar a sua vida, porque Jesus realmente está voltando. Então não é que elas estão colocando um conselho anátema, né? Um conselho louco, mas elas, no final, elas vão sempre para a mesma correnteza de águas, né? Nós como se estivéssemos numa correnteza de tantas águas, e cada uma está na sua posição, e de acordo com a sua posição, é diversa, mas todas estão correndo para a mesma fonte. Então, meus irmãos, eu falo de coração. Eu vejo claramente que Deus está falando com a igreja. E eu, há uns meses atrás, eu não vou ousar dizer exatamente quando foi o tempo, porque já não me lembro mais, mas tem muito pouco tempo, eu tive um sonho. Eu também tive um sonho, Deus também fala comigo sobre arrebatamento. E eu tinha guardado aquilo só para mim, porque Ele falou para mim e para minha mãe. Só que ontem eu estava escutando um testemunho de um irmão, que ele fala, né, olha, eu já há tanto tempo tenho tido sonhos, visões de arrebatamento. Na época eu não tinha a opção de usar o YouTube. Só que agora eu estou tendo essa ferramenta à minha disposição, como tem tanto tempo. Aí eu estou relatando tudo que Deus falou comigo nesses anos. E Ele tem contado as suas visões. Aquilo trouxe ao meu coração aquele sonho que eu tive. E eu pensei, por que não contar aquele sonho? Porque, querendo ou não, ele traz a mensagem de que Jesus está levando embora o povo dele. Então, me veio desde ontem, dia 9 de abril de 2014, eu estou incomodada. Eu estou literalmente muito incomodada com esse sonho que eu tive com a minha mãe. Eu, na época, quando eu tive esse sonho, no dia seguinte eu lembrava de cada detalhe. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. E eu contei o sonho para ela.
Infelizmente, meus irmãos, a minha mãe, ela não aceitou essa profecia, essa mensagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu vou dizer, quando Deus se comunica conosco, através de uma visão, através de um sonho, é um grande privilégio. É um privilégio único para quem o recebe. Eu, na minha vida, Deus tem trabalhado comigo muito através da Bíblia. Ele fala muito comigo na Bíblia, quando eu leio a Bíblia. E aquilo para mim é o bastante, porque tem sido suficiente para eu procurar manter uma vida alinhada com a vontade do Senhor. E raramente eu tenho sonho, mas eu já tive vários sonhos com Deus. Ele fala comigo através de sonhos. E isso para mim é um privilégio, porque quando eu tenho um sonho é porque a coisa é séria. Eu, em toda a minha vida de convertida, devo ter tido uns 5, 6 sonhos com Deus. Tá nessa média aí, acho que não passa de 7. Quem sabe um dia eu começo a contar todos para vocês, mas hoje eu queria contar esse porque no final deixa claro que Jesus, ele tá levando o povo dele embora. Então, a minha mãe... Desculpa, eu tô com a garganta ainda um pouco irritada. A minha mãe é católica. A minha mãe é católica de berço. Nasceu numa família católica, foi guiada, incluída, instruída dentro do catolicismo. Quando eu nasci, minha irmã nasceu, ela também nos colocou dentro do catolicismo. E eu até mais ou menos os meus 17, 18 anos fui católica, não praticante, mas eu ia à força porque ela me fazia ir no catecismo, me fazia ir na crisma, me fazia ir na perseverança, me fez fazer a primeira comunhão. Eu, como filha, obediente, tudo que minha mãe me induziu a fazer, eu fiz, meus irmãos. Já meu pai, já falecido há meu pai já falecido há 7 anos, quase 8 anos, meu pai sempre foi crente. E de vez em quando meu pai me arrastava para a igreja evangélica. Por que de vez em quando? Meu pai era crente, era alcoólatra, era mulherengo, fumava. Então era uma pessoa que foi crescida culturalmente dentro da igreja evangélica. Eu não sei como que ele foi parar lá dentro, se o pai ou a mãe foi. Mas eu sei que a visão do meu pai de Deus era a visão cristã, evangélica. E isso foi a salvação do meu pai no final da vida dele, porque ele morreu com câncer por causa do cigarro. E no último momento ele fez as pazes com Deus, porque ele estava muito revoltado com Deus. Mas isso é uma outra história. Mas é certo que meu pai hoje ele está no céu, ele está descansando em paz. No último momento Deus deu o último chamado para ele, glória a Deus. Ele no último fôlego, literalmente falando, que ele estava com a garganta toda podre, ele conseguiu respirar fundo e dizer sim, 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 eu aceito, com um sorriso no rosto. E depois, poucos dias depois, ele falece. Mas a minha mãe, como eu estou voltando ao assunto, eu me emociono muito, meus irmãos, com as histórias do meu pai e da minha mãe, principalmente o meu pai, porque a gente vê um Deus tão misericordioso, meus irmãos. É isso que eu tenho falado esses dias todos. Deus, ele é misericordioso de um modo que a gente não tem como entender. E ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justo. E ele é também muito paciente. E a graça dele é algo maravilhoso, meus irmãos. E com meu pai, Deus fez um milagre mesmo. Foi um milagre. Meu pai, ele teve realmente um milagre muito grande no último segundo da vida dele. Eu desejo de coração para esses que nesse momento estão morrendo numa cama de hospital com uma doença fatal, um acidente, em condições que não tem como voltar atrás, que Deus chame essas pessoas como ele chamou meu pai, porque na época tinha um homossexual, ele estava com câncer no sangue e ele estava com a perna tão inchada, uma das pernas. Ele gritava de dor dia e noite. E tinha as irmãs dele e tal. E ele de tempo em tempo pedia um batom. Quando ele estava aliviado da dor, pedia um batom. Estava sempre se arrumando. E disse que tinha que estar sempre bem arrumado. E eu olhava para aquele rapaz, eu falava, oh meu Deus, esse rapaz está indo por uma estrada tão perdida. E eu e minha tia,
né? Ficava ali olhando por ele, e eu de longe ficava, oh meu Senhor, ajuda. Isso foi há 7 anos atrás. E minha tia depois foi lá, minha tia também é cristã, irmã do meu pai, ela foi até na cama daquele rapaz, aí eu acompanhei ela, a gente ficou parada ali perto, minha tia orou por ele. Não sei por que nós não fizemos o apelo, não sei por que, meus irmãos, talvez com medo, que tinha as irmãs que choravam o tempo todo. Eu estava realmente naquela situação tão desesperada. E falar, olha, você está indo para o inferno pela opção de vida que você fez, porque a Bíblia diz que você vai para o inferno. Eu não tinha maturidade, estrutura para fazer isso. E minha tia também não fez. Ela só orou por ele agradeceu a oração. E ficou por aquilo mesmo. 2, 3 dias depois ele falece. Então, assim, a gente vê vidas indo embora, assim, dentro de um hospital, né? Quando a gente está na área de quem tem câncer e doenças terminais. Como a gente vê coisa triste, meus irmãos. Eu não desejo para ninguém as coisas que a gente viu ali naquele local. A gente estava na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. E como é triste estar naquela ala ali. Todo mundo sofrendo, todo mundo chorando, todo mundo sentindo dor. Os médicos não têm o que fazer, eles vão dando só remédio para dor, eles vão tentando fazer o que não pode. Vai empurrando com a barriga até que as pessoas vão falecendo, uma atrás da outra. Então, voltando ao assunto, meu pai teve a chance. Ele passou por esse corredor da morte, ele viu essas coisas, teve momentos de revolta terríveis. Mas meu pai era cristão e ele sempre teve a sua base na fé cristã. Glória a Deus por isso, eu creio que isso trouxe a ele a salvação. Mas a minha mãe, infelizmente, é católica. E minha mãe teve uma infância muito triste, muito ruim. O pai abandonou ela ainda era muito novinha. E minha mãe, ela cresceu sem pai. A mãe da minha mãe adoeceu também pouco tempo depois por causa da depressão. Entrou numa depressão muito profunda porque perdeu o marido. E, enfim, meus irmãos, uma tristeza atrás da outra. Minha mãe perde a mãe, que é morta, perde o pai, é crescida pela avó. E a minha mãe nunca teve ninguém realmente que ensinasse para ela valores da vida. Nem ela, nem os irmãos dela. Então eles cresceram praticamente sozinhos. Valores de vida, filosofia de vida, a cultura de como é ter uma vida. Nunca teve ninguém que sentasse com eles, conversasse com eles. Eu hoje tenho meus filhos, como eu converso com meus filhos? Mas ela não teve isso, ela cresceu, né? Eles davam comida, eles trabalhavam. E depois, quando ela era muito novinha, ela já foi trabalhar na casa dos outros como empregada doméstica. Casou depois, infelizmente o casamento da minha mãe foi um inferno na terra. Ela passou muito aperto nas mãos do meu pai. A gente tinha poucos momentos de alegria na vida. E minha mãe teve que deixar eu e minha irmã novinha em casa para ir trabalhar, para trazer comida para dentro de casa, porque a gente estava passando fome. Meu pai saiu para morar com uma amante. E em soma, meus irmãos, nós crescemos assim. A gente veio de um resultado de 2 pessoas tão maltratadas pela vida. Meu pai não teve mãe, não teve pai, foi crescido pela irmã mais velha, que junto com ele tinha 4 filhos e cuidou dos 4 filhos dela e do meu pai. Ela carregou nas costas, digamos assim, e no final não teve um tratamento muito belo, meu pai, na vida. Não recebeu carinho, não recebeu amor, não recebeu afeto. Então são 2 pessoas destruídas que casaram, geraram eu e minha irmã. E eu digo que foi só a misericórdia de Deus mesmo, na minha vida e na vida da minha irmã, que nos resgatou. Senão, não teria... eu penso que eu teria morrido já há muito tempo, se Deus não tivesse me resgatado. Agora tem a minha irmã, que tem passado uma vida de muita luta, mas é luta. Para vocês terem ideia, a última foi que antes de ontem, ela teve uma virose que ela ainda não sabe nem o que é. Que ela disse, eu pensei que eu estava morrendo, de tão que eu fiquei doente, de tanto que eu fiquei mal, e não tinha solução. Só que depois conseguiu aliviar, e a gente ainda está aí procurando informar como é que está a situação. Para vocês terem uma ideia, o inimigo apareceu para ela no quarto, deu um sorriso, depois desaparece, e ela percebeu que era o inimigo que apareceu para ela.
como se diz, né? Eu vou te destruir. Ela teve essa visão, ela me contou, não me lembro os detalhes, mas ele apareceu no quarto para ela, na beira da cama. E a vida dela é muito, muito complicada. Sempre que aparece problema com advogado, de dívidas, de dinheiro, de multa. E é uma vida realmente que não tem paz. É lutas. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele está sempre cuidando dela. Ela sofre demais, meus irmãos, mas Deus não deixa que ela seja destruída. E hoje ela se encontra, né, morando com a minha mãe, com o marido e com a filha. E minha mãe é católica. Agora eu entro na história. Minha mãe, eu tive um sonho com ela. Eu sonhei, meus irmãos, que a gente estava subindo uma montanha. Era literalmente uma montanha. Branca, 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 mas de uma branca tão forte que brilhava nos olhos. Só que aquele branco era um tanto de pedregulho. Era uma montanha toda em pedregulhos. Quando você caminhava, você até escorregava um pouquinho, porque era cheio de pedregulho que te fazia ter tanta dificuldade para subir. E o céu era de um azul infinito. E no sonho eu só via aquela montanha e o céu. E um monte de gente subindo aquela montanha. Gente com roupa normal. Todo mundo normal, mas era muita gente subindo. E eu estava subindo com a minha mãe de mão dada aquela montanha, levando a minha mãe comigo. E eu estava muito feliz. Eu só olhava para cima e subia, toda animada. Vamos, mãe, vamos. Minha mãe subia comigo, mas de cabeça baixa no sonho, todo o tempo. Sempre de cabeça baixa, mas subindo. Aí quando chega mais ou menos na metade da montanha, um pouquinho mais acima da metade, vem aquele homem de branco, com aquela imagem que nós conhecemos de Jesus, né? Cabelo grande, barba, todo vestido de branco, como uma túnica branca. E ele desce com um rosto tão amável, com um rosto tão formoso, com um sorriso, mas era um sorriso ao mesmo tempo sério. Mas para mim ele estava com aquele sorriso de consolo, mas era sempre uma expressão séria, e ele não falava nada. Então ele para, naquele meio tempo que ele vem de encontro a mim, eu paro, ele para. Aí ele levanta o braço para pegar a minha mão, para me ajudar a continuar a subir aquela montanha. Quando ele me dá a mão, eu toda entusiasmada, fiquei mais alegre. Mãe, vamos que ele está ajudando. E eu entendia, meus irmãos, que naquele sonho ele era Jesus. Era o próprio Jesus que veio de encontro a mim e a minha mãe. Aí ele me dá a mão, na hora que ele ouve eu falando, vamos mãe, vamos, que agora tá mais fácil, né? Aí ele faz um sinal com a mão de stop, né, de pera aí. Na hora que ele faz assim, minha mãe abaixa a cabeça, ajoelha, abaixa a cabeça e começa a balançar a cabeça em sinal de negação, no sentido de lamento. Mas sem falar nada, sem chorar, só abaixou a cabeça e ficou ali com aquela expressão de lamento, né? De me desculpa, não a Deus, mas a mim, a ela, a situação. E eu não entendi, eu olho para minha mãe, eu olho para Jesus, eu olho para minha mãe toda entusiasmada. Mãe, vamos embora, tá na hora de subir, né? Agora a gente tá quase chegando. Aí ela balança a cabeça naquele sinal de não, sem olhar para o meu rosto. Aí eu olho para Jesus, Jesus, Dai, vamos lá, minha mãe, meu Jesus, vamos ajudar ela. Aí Jesus no sonho balança a cabeça dizendo de não. Aí cai a ficha no sonho e eu entendo que ela não poderia subir conosco, que só eu ia subir com ele. E ela ia ter que ficar para trás ali naquele local. No sonho eu entrei em desespero, meus irmãos, porque eu falei, mãe, você tem que subir, mãe, nós já estamos caminhando na montanha, não sei o quê. E Jesus consolando dizia de não. Mas não falava tanto, ele ficava só olhando ali, né, para aquela situação. E minha mãe, ela não tinha uma desculpa, ela não tinha uma lágrima, ela não tinha um apelo para fazer. Ela estava muito consciente que ela não podia subir aquela montanha, que ela não podia entrar naquele local que a gente estava indo, que ela não pertencia àquela situação. Ela estava ali como uma intrusa. Então ela balançava a cabeça para mim, sem falar que não, mas eu já entendia que ela não podia subir. Depois de um tempo, com muita dificuldade, Jesus me pega pela mão e começa a me levar e ela fica ali,
prostrada, não era ajoelhada, era prostrada naquele local, as pessoas subindo e ela ficou. Ali eu acordo, meus irmãos. Eu acordo e imediatamente eu lembro do sonho, porque quando eu tenho um sonho que vem de Deus, quando eu acordo eu lembro de cada um dos detalhes. É um sonho muito profundo, eu lembro de tudo que eu fui falando. Então eu corro para minha mãe, ligo para ela, contei o sonho para ela e falei para ela: mãe, Jesus está vindo arrebatar a gente, Jesus está vindo levar embora, mãe. Você tem que largar a idolatria, você tem que queimar esses santinhos, jogar fora, não precisa queimar, você tem que queimar, jogar fora esses santinhos, tem que acabar com os seus terços, você tem que ler só a Bíblia. E ela ficava: tá bom, tá bom, tá bom. E eu chorava, meus irmãos, eu chorava no telefone. Eu falava para ela: mãe, se você não quer fazer pela fé, faz por mim que sou sua filha. Faz por mim, porque eu tô te falando uma coisa de coração, mãe. Jesus está vindo levar embora, eu vou embora, a nossa irmã vai embora. E você vai ficar para trás, vai ficar na grande tribulação, vai ficar sozinha. E eu cheguei a ligar para minha mãe naquela semana umas 3 vezes. Numa das últimas vezes que eu ligo para minha mãe, ela fala: minha fé é muito grande, você não entende. Eu oro para Jesus, porque minha mãe é também carismática, né? Essa coisa da igreja católica virar carismática, quer dizer, ela aceita a idolatria, ela aceita tudo e diz que o Espírito Santo se manifesta no meio deles. Eu vejo que a Bíblia diz que não pode sair de uma mesma fonte, água doce e água salgada. A Bíblia diz que a treva não se mistura com a luz. Então eu acho que é meio difícil essas coisas que acontecem, tanto que a gente vê hoje até dentro da igreja evangélica apostatada, né? As pessoas tendo esses dons aí que eles dizem que é do Espírito Santo e só grita, pula, chora, mas não tem palavra, não tem ensinamento, não tem arrependimento, não tem contrição, é só puladeira, é bagunça, agitação. O Espírito Santo, ele não pensa que é assim. Tem vários vídeos, inclusive no meu canal, mostrando a comparação em uma igreja pentecostal, que as mulheres estavam girando igual as baianas, macumbeira. Tem esses vídeos, os mesmos gestos, as mesmas expressões, as mesmas... Então você não sei por que o Espírito Santo ia fazer igual os demônios, ou por que os demônios têm que fazer exatamente como o Espírito Santo, e por que a maioria dos crentes realmente sinceros não tem essas manifestações, e por que não tinha uma palavra de revelação para arrependimento, de crescimento, né? Por quê? A gente que está aqui acostumado a escutar Jonathan Edwards, Spurgeon, entre tantos revolucionários, né, pessoas que realmente trouxeram um avivamento aonde eles foram, na Inglaterra, em tantos lugares, não tinha esse tipo de manifestação. Inclusive teve um sermão, se eu não me engano foi Jonathan Edwards que prega o sermão, né, a ira de Deus, e diz que no final do sermão as pessoas se agarravam nos postes, nos bancos da igreja, desesperadas, pensando que o chão ia se abrir e engolir aquele povo para o inferno, de tanto que eles entraram em desespero depois daquele sermão, da ira de Deus. Deus permitiu que aquelas pessoas vissem, né, a realidade da vida espiritual. Então assim, meus irmãos, ela fala: minha fé é muito grande, você não entende, apelando mesmo. E chega num ponto que não tem como conversar com a minha mãe, não tem como falar com ela. No final eu só disse para ela: olha mãe, eu te falei o sonho. Eu acho assim que Deus comigo, ele fala. Quando ele fala mesmo. Não é uma brincadeira. Se você quer acreditar, eu clamo ao Senhor que você acredite. Porque ter fé, até Satanás tem. Acreditar nas coisas de Deus, até Satanás acredita. Mas uma coisa é acreditar, outra coisa é acreditar e seguir os mandamentos do Senhor. E a Bíblia está toda recheada de versículos dizendo que idolatria é pecado. E se alguém fala que é só coisa do Velho Testamento, você vai lá em Apocalipse e ele fala: os idólatras ficarão fora. Então, presta atenção. Se você não quer prestar atenção, ninguém vai poder dizer que você não foi avisado. E orei muito pela minha mãe, meus irmãos, mas foi esse o sonho. E por que eu estou contando para vocês? Porque Jesus, ele está levando um povo. E por que daquela montanha? E era branca porque representava santidade, um caminho de santidade. Um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de busca, né?
uma caminhada com Deus. E o próprio Jesus, ele caminha conosco nessa caminhada, através do Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina, que nos dá a direção. Porém, o caminho é pedregoso, o caminho é difícil, é uma subida. A própria Bíblia diz que o caminho que leva ao céu é estreito, né? Então, assim, a porta é estreita, o caminho é estreito, é difícil e é fatigoso. A gente sempre está aí, né, rolando os nossos pés nas pedrinhas que estão por baixo, que das dificuldades, nas caídas, nas levantadas, mas Jesus está levando. E olha, no sonho a gente estava mais da metade da montanha, já dava para ver o cume praticamente. E Jesus veio buscar-nos pela mão ali naquele último momento. E é por isso que eu estou contando esse sonho, porque é um sonho que me revelou que está vindo mesmo, sabe? Que essa caminhada está chegando ao final. É uma caminhada difícil, mas é uma caminhada em santidade, está chegando ao final e Jesus está vindo buscar nós pela mão, meus irmãos. Nesse momento o Espírito Santo tem guiado a cada um de nós em corações realmente sinceros, em corações realmente disponíveis a Deus. Então tenhamos fé, sabe? Eu também tive um sonho que Deus está arrebatando a igreja. É como eu disse, cada um tem um sonho a modo seu. E eu consegui interpretar meu sonho. Era uma montanha, não é que eu subi nas nuvens, mas a montanha terminava no céu, sabe? Naquele céu azul maravilhoso. E Jesus, ele veio todo de branco para buscar e pegou pela mão. E ele ali separou, meus irmãos. Ele separava as pessoas que tinham que subir com ele daquelas que tinham que ficar para trás. E ele deixou muito claro. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, sua mulher, seu filho, seu melhor amigo ou amiga. Pode ser seu namorado, pode ser um conhecido, pode ser uma pessoa famosa que você conhece, talvez pregando em igrejas. Deus, ele está separando o trigo do joio. E quem ficar para trás, meus irmãos, vai ter que passar no mínimo pela grande tribulação. Vai ter que passar no mínimo por esse momento. E aí isso me foi revelado ultimamente agora. Eu estava ouvindo uma pregação. Olha para vocês verem. Como eu disse, eu fico sempre olhando a respeito, arrebatamento, fim do mundo, essas coisas, sabe? Porque me bate uma espécie de nostalgia, aquela vontade, né, de ouvir mais e mais e mais e mais, para me dar aquela coisa, eu não sei explicar o que é. Outro dia eu paro no YouTube, eu vejo lá o pastor o Edir Macedo pregando sobre o arrebatamento. Aí eu falei, mas não é possível, o Edir Macedo, que construiu o templo de Jerusalém em São Paulo, que pegou a Arca da Aliança, que tem aqueles pastores que trabalham para ele pedindo dinheiro pro povo. Tem uma gravação de uns que entrou num buraco, de uns 3 pastores, entraram dentro de uma cisterna. Aí eles falavam, tô no fundo do poço e tal. Agora hoje nós vamos fazer oração forte para sair do fundo do poço. Você deposita aí não sei quanto. Então, nós sabemos, né, a fama que tem essa igreja. Porém, eu falei, gente, vamos ouvir o que esse pastor tá para falar, porque já 4 ou 5 vezes que eu passo por isso aqui, por essa mensagem, e eu saio fora. Mas por curiosidade, eu fui ouvir o Edir Macedo, meus irmãos, e ele pregou ali mais de 1 hora sobre o arrebatamento. E ele não falou nada de diverso daquilo que os pastores que estão realmente empenhados com Deus falam. Ele fala do arrebatamento, ele fala de arrependimento, ele fala que o amor ao dinheiro deixa a pessoa aqui na terra. Ele fala que Jesus vai vir nas nuvens. Depois ele fala que vai vir a grande tribulação. Ele fala que depois da grande tribulação Israel vai ser invadida. O anticristo vai fazer um pacto com Israel. Na metade do pacto ele rompe o pacto. Depois ele fala que Jesus vai vir com seus santos. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai se fundir ao meio. E ele fala tanta coisa, meus irmãos, e eu fiquei ali parada, ouvindo ele. Depois eu me pergunto, meu Deus, mas por que um pastor como ele tem falado esse tipo de pregação na igreja dele? E eu vi alguns outros pastores também que são meio duvidosos, né? Teve um que pediu cartão de crédito para pagar o dízimo. Porém, ele deixou uma mensagem também sobre o arrebatamento. E uma das coisas que ele fala na mensagem, ele fala, meus irmãos, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu não sei se nós estamos prontos para subir no arrebatamento. Então, assim, pessoas que hoje estão sendo usadas pelo mundo estão pregando uma mensagem do arrebatamento. E logo depois que eu vi aquilo tudo, eu comecei a falar com Deus, por que, Senhor?
Mas como que esse tipo de pastor, que tem feito descaradamente coisas absurdas e escandalizadas à igreja, ao povo de Deus, eles estão pregando essa mensagem? Meus irmãos, veio uma resposta. Veio aquela vozinha lá dentro do meu coração, que diz a voz que clama, né, no deserto. Dentro dessas igrejas, por exemplo, você vai ver o pessoal da Igreja Universal, essa igreja tão grande no mundo inteiro, os fiéis mesmo que vão ali dentro nessas igrejas, eles não ouvem nada fora da Universal, eles não ouvem outros pastores, eles não ouvem nem esses vídeos que a gente faz no YouTube, se ouve talvez eles não dão tanta vazão. Então eles só escutam o seu pastor, no caso o Edir Macedo, que é o cabeça dessa igreja. Então se Edir Macedo fala que a água é amarela, eles vão dizer amém, a água é amarela. Se ele diz não, o céu vai ficar violeta, o céu vai ficar violeta. Então, de algum modo, é como se aquela vozinha estivesse explicando para mim que Deus está chamando o povo dele em todos os lugares, através da boca desses homens. Deus tem usado esses homens, o Espírito Santo, meu Deus, tem manifestado no meio de todas as pessoas. Então, esses fiéis do Edir Macedo, que não escutam nenhum outro tipo de pastor, eles só escutam Edir Macedo, eles escutaram da própria boca dele a mensagem. Todo o estudo de Apocalipse, arrebatamento, tudo. Então ali, naquele caso, meus irmãos, essas pessoas, elas vão começar a se preparar para subir também. Esses que estão nessas outras igrejas também, que eu disse que eu já ouvi alguns testemunhos estranhos, e pastores estranhos que cobram dízimo com cartão de crédito do fiel, prega sobre arrebatamento, sabe? Pregam sobre arrebatamento, pregam sobre arrependimento. Então, meus irmãos, Deus falou, ele falou, eu estou chamando meu povo de dentro de um outro povo. Um pastor falou isso. Eis que estou chamando um povo de dentro do meio de um povo. Quer dizer, no meio da igreja evangélica hoje, como ela está, Deus está chamando um outro povo ali de dentro. Eu mesma saí de uma igreja que hoje está extremamente apostatada, de Belo Horizonte. Eu frequentei essa igreja desde o início da minha conversão. Eu me batizei naquela igreja em 2008. Eu acompanhei o crescimento dessa igreja. Eu entrei para ela quando o templo tinha acabado de ser inaugurado. Na época, tinha já 8.000 membros naquela igreja de Belo Horizonte. Eu acompanhava o louvor, eu vi o louvor dessa igreja crescendo exponencialmente durante os anos. Eu fui muito abençoada durante os primeiros anos naquela igreja. Mas nos últimos anos eu não tinha paz ali dentro. Eu não queria ir. Eu não queria ir no domingo para escutar aquele pastor. Eu não tinha paciência, me dava nervoso no ouvido. Por que eu não consigo? E eu comecei a pensar que eu estava desviando, meus irmãos. E gira daqui, gira dali. Acaba que eu vim morar na Itália. E agora a gente vê, né? O grupo de louvor dessa igreja que está apostatando, estão cantando junto com o padre. Né, a cantora está engatinhando pro chão, igual o Bono lá do YouTube. E a gente vê a última na Bahia, a cantora de louvor desse grupo, ela vai na Bahia e ela faz um louvor no batuque, como as músicas, né, que fazem os macumbeiros, mesma coisa, porém, com palavras de louvor a Deus. De repente ela começa, sobe, 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 e pedir a Deus para subir. Ela estava toda de vermelho e falava, sobe, sobe, tu pode, sobe. E eu falava, mas por que ela está pedindo a Deus para subir? Deus tem que descer, porque Deus está no céu. É impossível que Deus sobe. De que Deus é esse que ela está chamando? Se é para subir é alguma coisa que está no abismo, e que está no abismo é o diabo. Teve um outro que ela faz uma espécie de oração e ela fala, tu podes, e a voz muda, a cara muda. Depois a gente começa a ver eles com sinais de mão chifrada, né? Alguns outros que estão junto com eles. Então assim, meus irmãos, eu entendi por que Deus me tirou daquela igreja, né? Deus me chamou fora daquela igreja. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz vai sair, vai cear comigo. Deus tem chamado, meus irmãos. Dentro dessas igrejas, Deus tem chamado. Então assim, a gente vê realmente a revelação de Deus que está acontecendo. Deus tem usado pessoas no mundo inteiro. Deus tem despertado pessoas de todos os lugares. E o arrebatamento está próximo. Hoje é dia 10 de abril, daqui a 4 dias, nós vamos ter a primeira lua de sangue. E vai ser as 4 tétrades, né? A tétrade lunar.
E a gente está esperando o que está para vir. Eu não acredito que vai acontecer nada de grosso de primeiro momento, mas essa semana já tiveram terremotos aí no Chile, se eu não me engano, não? Teve terremoto aqui na Itália. Até onde eu moro a gente sentiu um pouquinho de terremoto. Na minha casa eu senti o terremoto. Foi registrado um terremoto de 5 graus. Teve terremoto no Parque Yellowstone. Ontem, dia 3 de abril, um jovem de 16 anos dos Estados Unidos mata cortelada mais de 10 pessoas, não lembro. E estão acontecendo coisas assim, absurdas em giro pelo mundo. E a última que eu vejo é que esse ano saem 3 filmes. Coisa inédita, não? Que é, do mesmo jeito que Deus está falando dentro das igrejas, Deus está falando também no mundo. Agora aqui na Itália, dia 10, estreou Noé. Aí no Brasil estreou antes, essa semana. Quer dizer, é um filme que já fala, né, de Deus destruindo o mundo com a água, com o dilúvio, e salvando aquelas 8 pessoas na barca, na arca. Tem um filme também já falando da vida de Jesus. Se vocês procurarem aí nos filmes, né, de 2014, vocês vão ver um filme que estão lançando aí, eu não sei quando, que não está sendo divulgado, mas que fala da vida de Jesus. É um filme que parece que vai ser muito bonito, que vai mostrar como Jesus caminhou na terra. E o último filme que vai sair agora no mês de setembro, Left Behind, se eu não me engano, se eu pronunciei justo, mas é o filme Deixados para Trás, que vai falar exatamente do arrebatamento. E são filmes bíblicos, tirados completamente da Bíblia. E em contrapartida a gente vê também alguns filmes que não são bíblicos, que são escarnecedores, mas que estão trazendo essa mensagem. Eu, nos dos vídeos para trás, eu citei um filme que eu assisti, que teve o arrebatamento, as pessoas foram levadas com um feixe de luz e depois os demônios foram soltos na terra. Então, assim, meus irmãos, eu sinto no meu coração que 2014 é o ano da despedida, é o ano sabe, eu acho que se você tem que buscar orar, interceder, pregar para alguém que você ama, esse ano é a chance. Porque já de 2015 em diante, meus irmãos, eu acho que a gente não pode esperar mais nada. Mas já agora, a Bíblia diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Porém, eu vejo que esse ano ainda está sendo anunciado, igual a setembro, esse filme do arrebatamento. Vai passar em todos os cinemas mundiais, com Nicolas Cage. Quer dizer, com um ator tão famoso, né? Já está girando aí as vozes. Então, é igual o filme de Noé. Quando sair, vai ser um lançamento mundial. Então, é uma mensagem verdadeira da Bíblia que está sendo... Eu digo que é o último chamado de Deus, meus irmãos. É o último despertar de Deus para quem está aí. E a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu creio de coração que 2014 é um ano único. É um ano realmente que nós vamos ter a última oportunidade de estar realmente fazendo esse trabalho diante do Senhor. Se a gente tem o que poder fazer, é agora. E tanto é que eu gostaria de ler para vocês aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14 do versículo 14 até o versículo 20. Presta atenção, esse versículo, essa parte da Bíblia, a primeira vez que eu li, eu fiquei incomodada, como se alguma coisa tivesse ficado na minha cabeça ali. E eu ficava, meu Deus, mas o que significa? Eu já li essa parte da Bíblia umas 4, 5 vezes. E devagarzinho eu tenho tido uma espécie de clareamento, né, de entendimento sobre essa passagem. E olha para vocês ver se não tem sentido. Depois eu vou falar a respeito. Então, Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 20. A colheita da terra é o título. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca. Uma nuvem. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Olha para vocês verem. Jesus, ele vai vir nos encontrar onde? Nas nuvens. Então o apóstolo João diz, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, alguém. Assentado por quê? Como se estivesse esperando. Olha para vocês verem como é que é profundo esse texto de Apocalipse. Assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Quer dizer, sentado com uma coroa, já rei, já redento, né? A redenção, glorificado, mas esperando com uma foice na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. A Bíblia diz que ao som do arcanjo, né, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e aqueles que estão vivos subirão também. Que é logo depois, eu vou ler com vocês em Tessalonicenses, mas presta atenção, a Bíblia diz, né, que Deus, ele vai anunciar. Tinha aquela passagem que diz que nem o filho sabia, nem o dia nem a hora. A gente tem ouvido o pessoal falar que já Jesus já sabe o dia, a hora. Mas aqui nesse texto a gente vê um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Aleluia. Quer dizer, Deus está amadurecendo o seu povo. Como eu disse no início dessa pregação, a cada dia que passa a gente tem visto as pessoas se manifestarem ainda mais. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, criança, jovem, velho, gente anunciando o evangelho e anunciando a vinda de Jesus, os pastores cada dia mais afiados com essa mensagem, filmes e tudo que está ali, né? Quer dizer, o mundo está sendo bombardeado com a mensagem do arrebatamento. E aqui a gente vê o anjo que diz: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Esse amadurecimento é os santos de Cristo estão prontos, estão buscando a santidade, estão buscando a redenção, estão buscando uma vida correta com Deus, estão buscando ler a Bíblia, estão buscando aprender. São pessoas que têm orado como nunca. São pessoas que estão buscando a Deus como nunca buscaram. Elas têm uma motivação nova no coração. São incomodadas. São inclinadas a buscar a Deus de noite. Elas pensam no arrebatamento. Elas pensam no reino de Deus. Elas pensam na grande tribulação. Elas pensam naqueles que ainda não foram salvos. Elas veem os sinais. Elas veem tudo acontecendo ao redor delas. Quer dizer, isso tem gerado um amadurecimento constante nos nossos corações. E vai chegar um momento até que o último que Deus determinou para subir, ele vai ter essa consciência. E aí esse anjo vai falar: vai e colhe, ceifa, tá pronta. Agora olha como esse texto é profundo. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Meus irmãos, eu não sei se vocês já puderam ver como funciona o processo de ceifa, mas a coisa é muito rápida e é violenta. Vum! E colhe, né? Eles vão passando a ceifa e aquele trigo vai caindo. É violento, é rápido. Então isso aqui descreve exatamente o arrebatamento da igreja. E agora olha aqui como é que continua. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em uma alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou ao grande largar da ira de Deus. Elas foram pisadas no largar fora da cidade, e correu sangue do largar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Depois começa os 7 anjos e as 7 pragas, e aí começa. Meus irmãos, olha para vocês verem, eu aqui ouso e penso, posso estar errada na minha interpretação, mas essa segunda parte aqui, quando Deus manda ceifar as uvas para serem lançadas no grande largar da ira de Deus, e é logo após o arrebatamento, eu ouso dizer, eu acredito, eu aponto que pode ser supostamente aqueles que vão ficar para a grande tribulação e que vão morrer, e depois eles vão ser salvos. Porque aqui Deus está falando, né, a juntar os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Quem sabe aqui realmente está falando da grande tribulação e dos santos da grande tribulação, porque eles vão ser pisados e o sangue desse povo vai ser derramado.
E é uma coisa que Deus está falando, são as uvas que vão ser pisadas no largar da ira de Deus. Porque quem não aceitar agora a palavra de Deus, a sinceridade dessa palavra, e for arrebatado, vai ter que passar pela ira de Deus, vai ter que passar pela grande tribulação. E depois que acabar o arrebatamento, essa terra vai ser o inferno na terra. A Bíblia diz que os demônios vão se liberar. Tem um exército de 200 milhões de demônios que vão ser soltos na terra. E a Bíblia diz que eles vão matar 1/3 da humanidade. Tem a fome, tem a peste, tem os cataclismas que vão acontecer, meteoros vão cair, né? Então, assim, vai me dizer que a terra não vai virar um inferno? Vai me dizer que vai ser simples? O sol vai esquentar não sei quantas vezes mais, pessoas vão ter câncer de pele, a marca da besta vai ser imposta. Quem não aceitar a marca da besta vai ser perseguido e morto. Não é que o Satanás ele vai simplesmente convencer as pessoas a usar a marca. Eu acredito que no primeiro momento ele vai falar delicadamente, pelo jeito dele, né, se manifestar. A glória dele na terra vai fazer com que os seus seguidores aceitem espontaneamente. Mas vai chegar um momento que ele vai começar a obrigar aqueles que ainda não tiveram colocado essa marca a pôr. E aquele que dizer que não, vai morrer, vai ser ceifado, né? Vai ser pisado na ira, no largar. Eu não creio que ele simplesmente vai matar aqueles santos da grande tribulação, mas eu acredito que ele vai torturar esse povo também. A gente vê Hitler torturou, né? E tantos outros do passado, né? Na época da Inquisição Romana, da Igreja Católica Romana, né? Do Papado Romano, a Inquisição, quantos mártires tiveram na terra. É uma igreja que traz tanto sangue nas suas mãos. Pode ser uma igreja de Deus verdadeiramente. Então, meus irmãos, esse período aqui, né? Os santos que passarão pela grande tribulação, logo após o arrebatamento. Eu escrevi isso aqui na minha Bíblia. Veja, essas pessoas serão ajuntadas, se unirão e serão mortas negando na grande tribulação. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito mesmo. Sabe, neste texto explica que Jesus está assentado numa nuvem, como que esperando e com uma foice na mão. Nisso um anjo sai do santuário e então anuncia a Jesus de ir buscar os seus. A Bíblia nos diz que nem o Filho sabe o dia nem a hora do arrebatamento. Parece que o anjo anuncia a Jesus para buscar a sua noiva. O arrebatamento em diante. Então aqui, eu penso que esse texto se refere mesmo, porque Jesus assentado numas nuvens, ele vai ceifar o seu povo. E depois vocês voltam lá para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a vinda do Senhor, né? Aí o apóstolo fala, né, um tanto de coisa, mas eu quero focar o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que está: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Aleluia, meus irmãos. Eu creio que esse texto de Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao 20, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, e aí o início do capítulo 5, que seria do versículo 1 até o versículo 2, se casam muito bem. Inclusive aqui está aqui, Isaías 54, 6, 10, eu vou dar uma olhada também. Vê. Isaías 54, 6, capítulo 54, 6 a 10. Vamos ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui. Eu não sei o que está escrito não, mas quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu fui anunciando, eu fui marcando as coisas. Então, Isaías 54, justo? 6, 10. Eu estou tentando fazer rapidinho aqui para a gravação não ficar noiosa, mas aqui, achei. 54, 6, 10. Vamos ver o que está escrito. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei.
mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto. Que profundo, olha. Mas com bondade eterna, terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que, agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, quem tem compaixão de você. E aqui vai, meus irmãos, todo o capítulo 5 de Apocalipse, porque um texto puxa outro. Eu aqui li com vocês 3 textos e eu acredito que eu poderia continuar lendo ainda muita coisa, porque a minha Bíblia está toda cheia de referência. Vê em Gênesis 20 e 25, Deus afirma a Abraão, no tempo em que ia destruir Sodoma e Gomorra, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando-os da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o Senhor de toda a terra. Isso está lá no livro de Gênesis, do capítulo 20, capítulo 20, versículo 25. Longe de mim, né, trazer tal coisa, matar o justo junto com o injusto. Longe de ti fazer tal coisa, o justo com o ímpio, tratando-os da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o Senhor de toda a terra. Amém. Aleluia. É muito texto, meus irmãos, é muita coisa. Mas eu creio que o que eu queria falar, o que tinha para ser falado hoje, eu falei. E o arrebatamento está próximo. 2014 é um ano que Deus ainda está chamando o povo dele, meus irmãos. Eu acredito que nós ainda temos esse ano aqui. Mas 2018, Israel vai fazer 70 anos. E ela vai completar a geração, desde quando ela foi, de novo, tomou-se como nação no mundo, né? Foi assinado aquele tratado lá pela ONU e Israel voltou a ser nação. Então, no ano de 2018, Israel faz 70 anos. E a Bíblia diz, né, que o assolador vai se assentar, né? E no livro de Mateus, capítulo 24, a abominação que vai se assentar, né, onde não tinha que se assentar. Diz que não passaram todas essas coisas sem que passe essa geração. Então, dentro desse ano, até 2018, quanta coisa tem que acontecer? Então, todos os relógios, todos os ponteiros, todas as setas estão apontando para tudo, meus irmãos, para o fim dos tempos. Nós estamos realmente lá. Glorifiquemos a Deus, levantemos as nossas cabeças, cremos no Senhor, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Libertador. Eu gostaria realmente que vocês pegassem muito firme essa mensagem de hoje e glorificassem a Deus nas suas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, é conosco e não nos abandonará jamais. Ele nos está anunciando, é visto? Lá em Gênesis 20, 25, longe de mim fazer tal coisa, condenar o justo com o ímpio. Não, Deus está avisando porque Ele vai tirar o justo da terra e vai deixar só os ímpios. E vai deixar só o povo que vai ter que passar pela grande tribulação e pela misericórdia de Deus vai ser salvo também. E vão ser os santos que vieram da grande tribulação. Mas eu não quero ficar nessa fatia do povo. Eu quero subir antes, meus irmãos. Eu acredito que vocês que estão aqui comigo também querem subir antes. Então que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. E eu peço a Deus isso, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. E que Ele não permita que a gente vacile, que a gente pereça, que a gente desista. Eu fecho essa minha explanação como oração, clamando a Deus realmente na justiça dEle, para que Ele possa levantar esse povo que ainda está caído, esse povo que ainda está ficando para trás naquela montanha branca, né? Consciente, porque a Bíblia diz que quando Ele for condenar no grande trono branco, todas as pessoas vão ter consciência que elas estão indo para pagar uma pena eterna de morte na justiça de Deus. Elas vão ter consciência do pecado que cada um delas praticou. Mas essa consciência que a gente ora para que venha agora, não naquele dia do julgamento do grande trono branco, que diz que os céus e a terra fugirão da presença de Deus.
Oh Senhor, em nome de Jesus é isso que eu te peço. Eu te peço realmente, ó Pai amado, tenha misericórdia dessas almas que ainda estão tão perdidas. Oh meu Pai, assim como o Senhor mostrou a minha mãe, eu sei que tem milhões de pessoas na terra hoje, Senhor, que não querem ouvir a Tua palavra, que dizem que a fé delas é muito grande, que elas têm uma vida com o Senhor, no mar de ilusões, ó meu Deus. A Bíblia diz que as trevas não podem andar com a luz. Oh meu Deus, a gente não pode levar uma vida maldita e bendita ao mesmo tempo. Ou a gente pertence ao Senhor, ou a gente é inimigos seus. Por isso eu te peço nesse momento, tenha misericórdia, Pai. É só o Senhor, ó Espírito Santo, que pode tocar o coração dessas pessoas. É só o Senhor, meu Deus, que pode transformar. É só o Senhor que pode buscar cada uma delas. É só o Senhor que pode convencer a cada uma delas, ó meu Deus, ao pecado em que elas estão vivendo. Meu Deus, orar para Jesus e orar para Maria, meu Deus, não é significado de salvação, mas é condenação, porque a Tua palavra diz que o idólatra não vai entrar no reino dos céus. Oh, meu Pai amado, consultar os mortos. Essa Maria, Pai, que os católicos consultam, ela morreu, meu Deus. A Bíblia diz que ela morre, Senhor. A Bíblia não diz que ela sobe para o céu arrebatada. A Bíblia diz que eles morrem, meu Deus. Os santos que eles buscam são todos mortos. E a Bíblia diz que aquele que busca contato com os mortos também, Pai, não vai herdar o reino dos céus. Oh, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia de todos esses, ó Deus, que estão envolvidos com práticas, ó meu Deus, que abominam o Teu coração, que abominam o Teu nome, que abominam a Tua pessoa, meu Deus. Oh, Pai, traz agora, Pai, a consciência. Que não venha, Pai, no dia do grande juízo do trono branco, que o Senhor vai condenar mesmo e não vai ter jeito. Essas pessoas vão ser condenadas eternamente. Ou essas pessoas agora estão para aceitar a marca da besta. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, começa a trazer agora, Pai, essa consciência, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor fez com esse irmão, essa irmã que está ouvindo do outro lado aí do vídeo. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Não é que eu quero atacar a religião de ninguém. Eu não quero, Pai, bater de frente, Pai, criticar a religião de ninguém. Mas segundo a verdade da luz da palavra do Senhor, Deus, eu não estou indo de contra o catolicismo por minha própria pessoa, por minha própria boca ou mente, mas eu estou indo porque a palavra do Senhor diz que é pecado. A palavra do Senhor diz que é pecado, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia. Nesse exato momento, milhares de pessoas têm morrido, Pai, no engano, têm morrido, Senhor, na ilusão. Tem misericórdia, meu Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, Pai. Começa a salvar esse povo, começa a trazer a sensibilidade no Espírito Santo no coração deles, para que eles possam mesmo, Senhor, buscar no Senhor o perdão, buscar no Senhor, meu Deus, a redenção, começarem a acreditar que o Senhor é Deus. Tem misericórdia, meu amado. Eu te peço mesmo, meu Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor pode todas as coisas, ó meu Pai. O Senhor pode todas as coisas. Assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Oh, meu Pai, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venha em breve. Amém.
Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 21. Meus irmãos, é o que Deus está dizendo. Preste atenção. Deus quer gente que pensa. Deus quer gente que pensa. E para pensar a gente precisa ler a Bíblia. Para pensar a gente precisa buscar o Espírito Santo. Não vamos ser como esses que não pensam, que tudo que diz no púlpito, que tudo que diz no altar eles aceitam, mas que comecemos realmente a buscar de Deus a sabedoria, a inteligência, o discernimento. É uma coisa que a Bíblia diz a gente o tempo todo: busca a sabedoria, busca o entendimento. Nós temos que pensar, meus irmãos, porque quanto mais Deus nos dá esse discernimento, mais a gente entende as coisas do Senhor e mais Ele nos aprofunda nas suas coisas. São maravilhosas demais, são lindas demais. Então busquemos o Senhor. Esse ano de 2014, gente, comece a orar e jejuar. Busca evangelizar quem vocês puderem. Orem pelos seus entes queridos. Revelem para eles. Procurem passar para eles o máximo que vocês puderem. Sabe, peçam a Deus, dê-me coragem, dê-me força, capacita-me, Senhor, em tempo e fora de tempo, a falar com as pessoas, porque, meus irmãos, o tempo está chegando ao final. Olha, eu vos deixo realmente a grande e santa paz do Senhor. Eu espero que esse vídeo que eu fiz hoje possa ser publicado, porque eu estou fazendo ele aqui ainda sem saber se eu vou conseguir publicar. Mas eu estou dizendo isso porque se eu conseguir publicar, que a glória seja dada a Deus. Porque é com Ele que a gente tem caminhado a cada dia. É Ele quem tem nos capacitado e nos dado condição de fazer as coisas. Eu glorifico ao Senhor Jesus nessa manhã e eu espero que cada um de vocês possam ter recebido também essa mensagem no coração e que ela possa ser de motivação para vocês continuarem a andar avante. Eu agradeço a todos realmente pela atenção e pela alegria de estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Não é comigo que vocês estão, é com o Senhor. Nós estamos falando do Senhor, das coisas de Deus. E isso é a glória, né? A graça suprema. Falar das coisas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Amém e amém.